Bom, pessoal, vamos agora falar, né, ir para a seção 2, em que a seção 2 é o quê? O processo certo gera os resultados certos. Exatamente, vamos falar sobre processo. Como é que as empresas japonesas, ou pelo menos o sistema Toyota de produção, vê essa questão de processo. Aqui tem alguns itens, tá? Algumas práticas dentro do processo. Qual é a primeira deles? Crie um fluxo de processo contínuo para trazer problemas à tona. Essa primeira parte, cria um fluxo de processo contínuo, isso já é common sense, todo mundo já tem essa ideia que é importante ter estabilidade, certo? Eu acredito que todo mundo, ou então a maioria das pessoas pelo menos tem. A questão maior aqui é trazer os problemas à tona, tá? Isso já é algo difícil para algumas organizações, principalmente aquelas organizações que tentam achar culpado no que está acontecendo. Aí imagina, você é um gestor e acontece alguma coisa na sua área e você sabe que você vai ser considerado como culpado, o que é que você tende a fazer, gente? Colocar embaixo do pano, esconder. Infelizmente, essa acaba sendo uma proteção, inclusive, do próprio profissional. Porque se ele estiver num ambiente desagradável nesse aspecto, ele não vai ter escolha. Certo? Então, gente, o que que acontece? Vamos voltar de novo para o primeiro ponto aqui, depois a gente aborda de novo sobre essa questão de problemas. Deixa eu ler aqui um pouco. O fluxo de trabalho contínuo reduz desperdício e melhora a eficiência. E tem a questão do just in time, gente. Então, aqui tem uma mistura, tá, gente? Beleza. Porque aqui envolve também a você usar o Kaizen lá na frente, o Kanban, para poder reduzir estoque, né, reduzir desperdício e tudo mais. Mas vamos falar sobre o fluxo de processo primeiro. Gente, o ideal é o seguinte, é você ter uma linha de produção em que ela esteja totalmente balanceada do ponto de vista de capacidade de produção, certo? Ela ser capaz de produzir uma determinada quantidade de produto. Ah, vamos supor que uma linha de produção seja manual e um operador ele fabrica 2 peças. Ele consegue fabricar 2 peças por minuto. Só que na sequência seguinte, na seguinte, um operador ele consegue fabricar 4 peças, certo? No mesmo minuto. Vamos supor, tá? Então, como é que eu balanceio isso, gente? Eu pego uma pessoa, essa é uma possibilidade. Eu pego uma pessoa, coloco outra, fica 2 pessoas, cada um produzindo 2 peças, e aí na linha seguinte, uma pessoa só termina de montar essa peça, né? Quatro peças dessa em 1 minuto. Tá balanceado. Ou seja, eu não estou obrigando aquela pessoa a ser mais rápida, para ela conseguir acompanhar o ritmo da operação seguinte, mas depois de uma análise detalhada, de um estudo de medição da mão de obra, eu chego à conclusão que eu tenho que ter 2 pessoas ali. E aí, numa linha, eu vou ter 2 pessoas, na linha seguinte vai ter só uma, e todos vão estar produzindo, né, um somatório de 4 peças por minuto. Fiz conta bem básica, gente, para você não se perder, tá? É isso o ideal ao longo de toda uma linha, gente. Quer que eu vá para o mundo ideal mesmo? Isso é o ideal desde a saída da matéria-prima para começar o processamento até o produto estar pronto, gente. Esse fluxo é o ideal. Estável, equilibrado, tudo nivelado, produzindo a mesma capacidade. Então, se eu tenho que produzir a mesma capacidade, eu tenho que ter pessoas ou estrutura de equipamentos que atendam essa capacidade. Então, o que é que muitas vezes acontece? Às vezes essa conta não é bonitinha. Por exemplo, às vezes uma pessoa é capaz de fazer 3 peças por minuto na linha anterior e na linha seguinte o cara é capaz de fazer 4. Só que aí o empresário não quer colocar uma pessoa ali a mais, porque ela vai passar do limite. Entendeu? Então o que ela faz? Ela sobrecarrega às vezes o operador para que ele consiga fazer 4. Não vai conseguir em 1 minuto? Ele vai dar o máximo dele. Aí vamos supor que ele consiga fazer as 4 peças em 1 minuto e 10. Isso se acabando. Estresse total. Tá? Conclusão, gente. Mesmo com todo o estresse do operador, que não é algo aceitável, ele não vai suportar isso por muito tempo, ele ainda está deixando a linha desequilibrada. Não ele, né? O processo em si. E aí, o que vai acontecer, gente? Esse operador da frente ainda vai ficar esperando ainda 10 segundos toda vez. Para poder o rapaz lá terminar de montar a linha lá, o produto.
Concorda? Legal. Aí, esse tempo de espera, o empresário vê que está com tempo de espera, o que é que faz? Dá uma atividade para ele maior, que demoraria mais do que 10 segundos por minuto. Conclusão, esse cara também está agora sobrecarregado, tendo que correr atrás do prejuízo, e agora eu tenho a linha anterior desequilibrada e estressada, a linha da frente está desequilibrada e estressada, e isso vai agora para o próximo turno, para a próxima linha, que vai acontecer a mesma coisa. Então, se esse cálculo, essa análise não for bem feita, eu não vou ter um fluxo de processo contínuo. Então, gente, isso é muito de observação, de acompanhamento, melhoria. Uma linha de produção ela fica totalmente balanceada depois de muito tempo. Você vai equilibrando. Se você já tem know-how, você já calcula aquilo tudo antes de montar a linha. Já planeja tudo certinho. Mas a realidade é que muitas vezes não dá. Às vezes a peça é nova, o sistema de produção mudou, o equipamento que entrou é diferente. Então, esses ajustes vai depender muito do time que controla isso. E quem acaba sofrendo muito, gente, é o operador. Por quê? Porque ele não tem acesso a essas informações, ele vai dar o melhor possível dele, certo? E simplesmente ele não vai conseguir, ou então vai conseguir por um preço muito elevado, certo? Então, como é que se constrói um fluxo de processo contínuo? Você vai regulando, equilibrando, e aí tem mais outra coisa interessante que acontece, gente. Como é que. Ah, eu sou especialista em melhoria contínua. Se eu pegar agora uma linha de produção, como é que eu resolveria isso? Certo? Beleza, eu ia acompanhar tudo isso, eu ia medir, eu ia usar uma ferramenta chamada VeloStream Map, como eu já fiz, e aí eu ia ver o que tivesse maior gargalo, ou seja, o que tivesse maior desequilíbrio. Aí eu ia lá, focar naquele item, ia fazer mais medições se fosse necessário, ia verificar se eu colocava mais pessoas, tirava atividades, mudava o processo, alguma coisa, sempre tentando em não ter custos, porque pode ser que o empresário, o gerente, diga que não tem recurso. Eu ia equilibrar, e aí, na hora que eu equilibrasse aquela parte, sabe o que ia acontecer? O pessoal ia estar mais feliz, tudo ia rodar mais contínuo, e aquele gargalo que foi removido, o que aconteceu com a linha em geral? Ela aumentou um pouquinho mais a sua eficiência. Um pouquinho, tá? Sabe por que só um pouquinho, não muito? Porque a partir do momento que você tira aquele gargalo, aparece outro. Que ele estava escondido porque ele tinha menos tamanho do que aquele grandão que estava em evidência. Aí o que você faz? Volta a sua atenção para ele, trabalha e faz o mesmo estudo detalhado até que você consiga equilibrar aquela área ali. E assim, gente, você vai fazendo sucessivamente. Depois de algumas semanas, alguns meses, se você gastar energia nisso e não permitir que o processo volte, certo? Pela questão cultural, por alguma economia burra, você vai conseguir ter a linha estável, equilibrada. E aí, cada vez que você estabiliza no lugar, aparece um problema em outro lugar, entendeu? E aí você foca naquele problema, sabendo que ninguém vai lhe culpar por você ter apontado, inclusive, um problema na sua própria área. Tá certo? Mas isso depende da questão cultural. O que é uma pena. As organizações estão evoluindo muito, tá, gente? Mas cada organização tem a sua cultura organizacional. Então, eu não posso dizer aqui. Mas o que eu sei é o seguinte: da mesma forma que para o ser humano é difícil mudar a cultura, para uma organização também é. Mesmo nível de dificuldade. Talvez a organização ela seja obrigada a mudar mais rápido, porque o perfil das pessoas, muitas vezes, ela tem um perfil de mudança mais rápido do que numa sociedade em geral. Tá? Então, a cultura organizacional da empresa tende a mudar mais rápido. Mas isso não quer dizer que é muito mais rápido. Tá ok, pessoal? Então, essa é a jogada do trabalho contínuo, mas isso precisa de muito esforço, muita energia, gente. Você tem que fazer estudos, medições, testes, já analisa, certo? Outro ponto também, isso já é comprovado. Não é porque um operador trabalha em produção que você vai planejar para ele ficar ocupado 60 horas no minuto, da hora, gente. Esse ser humano não é máquina. Só para lembrar você, tá? Então, existem algumas análises, algumas recomendações que
Eu não lembro agora exatamente o número, mas era em torno de 80%, 70% do tempo ele fica ocupado. E o que é que ele faz com os outros 30%, gente? Ah, não, é desperdício de mão de obra. Não, meu amigo. Não é. Isso é visão a curto prazo. Volta para a primeira sessão lá, tá? O vídeo anterior. Por que tem que ficar ocupado 60%, 70% do tempo, gente? 80%, vai. Eu não lembro agora qual é o benchmark. Não é nem benchmark, qual é a melhor prática? É porque esses 20%, 30%, ele vai estudar alguma coisa nova, ele vai aprender a montar em outra área, que ele para ele poder se desenvolver mais, para ele não ficar fazendo só a mesma atividade o tempo inteiro. Ele pode participar de sessão de brainstorming. Por que não, gente? Por que não? Os operadores do Toyota participam ativamente do brainstorming. Talvez você trabalhou numa empresa ou trabalha que o operador não consegue nem respirar. Às vezes ele não consegue nem ir no banheiro. Gente, está tudo errado. Você só está sobrecarregando esse cara. A probabilidade de ele fazer algo errado, montar uma coisa errada, e lá na frente ter que corrigir, é muito alta. E se ele tiver pé da vida, é capaz de fazer algo de propósito ainda. Tá? Ser humano, você não pode ocupar ele 100% do tempo. Em nada. Então, qual é o conceito? 60%, 70%, 80%, vamos colocar aqui 70%, e ele se dedicar a estudar coisas novas, aprender novas linhas, participar, discutir com o time, entendeu? Ir no banheiro, certo? Isso é o normal, e não ficar numa correria desesperada. Tá legal? Então, se você for uma pessoa da industrial, principalmente, que coloca no talo, coloca no máximo toda vez, gente, você está fazendo algo horrível, tá? Você está sacrificando o ser humano. Tá? E outra coisa, aqui eu vou ser bem claro no que eu vou dizer agora, tá? Se você está fazendo isso ciente que está causando mal para as pessoas porque você recebe ordens, você é um bosta. Me desculpe o que eu vou dizer aqui agora, tá? Essa questão de, porque eu fui mandado, eu tenho que fazer, tem valores éticos que a gente não pode quebrar, gente. Tá certo? Eu sei que vai ter um pouco de estresse, que você também não vai colocar o cara numa situação super confortável, eu sei disso. Mas colocar ele para ficar no limite, gente, isso não é humano e não tem nenhuma desculpa que você possa dar, dizendo que é porque o seu chefe mandou ou porque a outra linha faz isso se eu não fizer. Gente, isso é uma questão ética já, tá? Então você está ferindo os seus princípios éticos. Você tem que sair dessa empresa imediatamente. Mesmo que você demore mesmo para sair, mas você tem que estar decidido a sair. Não compactue com coisas que fazem mal para as pessoas, gente. São essas pessoas que geram resultado para a organização, são essas pessoas, assim como você, que contribuem também, tem a sua vida pessoal, uns são pai de família ou mãe de família, e não tem sentido você explorá-las. E você está usando o sistema para explorá-las. Sendo bem direto com você. Tá? Espero que não seja o seu caso. Tá bom? Peço desculpa se eu fui um pouco energético, mas é essa sensação, entendeu? Essa questão de você fazer coisas erradas porque todo mundo faz, isso não é aceitável. E ponto final. Ok? Legal, pessoal. Não vou falar muito sobre o Just in Time aqui, porque ele tem mais a ver com a questão do seguinte. Quando você faz esse fluxo muito contínuo, tudo certinho, você tende a reduzir bastante os estoques intermediários e podendo até, inclusive, reduzir os estoques também de início e fim, tá? Porque está tudo muito fluindo muito bem. Tá legal, gente? Mas em outro momento eu vou falar mais sobre o Just in Time, principalmente na parte de desperdício, lá na frente. Ok? Ok, pessoal? Show de bola. Não vou parar, tá? Parei o item 2, vou pro terceiro agora. Use sistema puxados para evitar a superprodução. Aí aqui eu já posso falar, na verdade, gente. Né? Eu acabei me confundindo aqui. Esse já é o próximo item. Use sistemas puxados para evitar a superprodução. O que é que acontece, gente? A gente vai ver na parte de desperdícios daqui a pouco que superprodução é um baita de um problema. E quando eu tenho um sistema puxado, que sistema é esse, gente? É o sistema em que, teoricamente, você só vai começar a fabricar um produto a partir do momento que você vende ele. Esse é o ideal, tá? Saiu um pedido lá de fabricação de um produto, aí o ideal é o sistema de PCP acionar e aí vinha a matéria-prima do estoque e ele começar a entrar em processamento até ele ficar pronto para entregar para o cliente. Esse é o mundo ideal e muitas empresas já conseguem isso. Então não vem dizer que é impossível. Certo? Agora, é difícil fazer isso?
Com certeza, meu amigo. Você vai ter que ter um sistema totalmente organizado e compartilhado para poder isso tudo rodar de forma muito lógica. E aí, pessoal, tem um ponto também que a pessoa não tem responsabilidade muito. A palavra não é nem responsabilidade. Ela não tem muito controle sobre isso. Por exemplo, imagina você tem um volume, um fluxo, uma variação de produtos muito grande. Você tem o PCP para fazer o planejamento de produção para as próximas semanas, certo? Só que o cliente lá na frente, ele muda de opinião. E ele culturalmente tem a tendência de mudar de opinião rápido. Você acha que o cliente vai dizer para ele, não, cara, olha, você já pediu isso aqui, tá? Vai ter que ser esse produto. Gente, ele vai tender a ser flexível. Isso é um problema se ele for flexível demais, porque ele acaba comprometendo toda a empresa dele para atender uma necessidade de um cliente. Ah, mas esse é um cliente especial. Tá? Então toma cuidado com a coisa, gente. Não é porque é cliente que você tem que assumir qualquer exceção, qualquer situação. Tá? Existem também regras para os clientes. O problema é que na cultura, muitas vezes a gente não coloca limites para o cliente. Então o cliente começa a se desorganizar também, que às vezes é outra empresa, tá? Muitas vezes. E aí você acaba tendo que se adaptar a todas as loucuras do cliente com relação à mudança do que eles decidiram. E você acha que não, a prioridade é o cliente, é o número um, eu tenho que fazer isso, e vai ser assim. Eu tenho que me adaptar porque a organização inteira enxerga isso. Mas olha o preço que você paga, gente. E isso é uma coisa interessante, porque olhando para a Nova Zelândia agora, o cliente não tem tantos direitos assim como no Brasil, sabia disso? Isso, claro que eles querem o cliente, gente, eles cativam, eles tentam conquistar, ele faz tudo, gente. Mas o cliente, ele não tem esse poder todo de decidir, de mudar de opinião. Gente, ó, por exemplo, você acabou de comprar uma coisa, vai devolver? Não, meu amigo, já comprou. Sinto muito. Pode devolver quando chegar? Pode, mas já comprou. Eu não vou parar o processo aqui no meio que já continua, já começou, entendeu? Não tem essa flexibilidade para atender o cliente em todos os momentos, tá, gente? Então, eu já enxergo um pouquinho diferente, tá? E eu concordo com esse conceito. Então, eu estou falando isso tudo por quê, gente? Eu estou contextualizando para dizer que se o cliente fica mudando de opinião lá do que ele quer, tudo que foi planejado na empresa para fabricar aquele produto tem que alterar. Aí o que é que o PCP faz? Ele acaba aumentando a quantidade de estoque para poder compensar essa flutuação toda. Então, isso tudo gera dinheiro parado, gente. E aí, o sistema puxado não começa mais a funcionar como antes, como deveria. Repito, gente, o ideal é do cliente comprar, aí você coloca na linha de produção. Aí imagina se ele cancela logo no depois. Aí você termina de produzir aquele produto, coloca em estoque. Aí aquele produto fica sem dono. Fica lá, ó. E se for um produto pouco utilizado, com a rotatividade baixa, ele pode ficar semanas e meses lá, gerando o quê? Prejuízo. Fica parado, ele pode ser danificado, ele pode vencer. Você vai ter que ter um espaço para armazenar ele, você vai ter que ter pessoas para gerenciar esse produto, você vai ter que ter sistema para armazenar, para gerenciar esse produto. Tudo isso por causa de uma desorganização. Que começou aonde? No cliente. E você absorveu tudo. Tá? Eu dei o exemplo aqui do cliente, mas poderia ser só interno também, tá? O que é muito comum de acontecer? O cara tem uma linha de produção, aí aparece um timezinho lá, aí o que ele faz? Ele produz mais. Para quê? Para poder usar aquela capacidade momentânea. De novo, visão a curto prazo. Eu vou sempre voltar para o primeiro, tá, gente? Porque muitos exemplos que eu vou dar aqui é falta de visão a curto prazo. O que é o ideal ter feito? Gente, os japoneses, sabe o que eles fariam aí, gente? Eles simplesmente iam verificar se dá para fazer alguma manutenção, alguma coisa de equipamento, tá? E os operadores, eles iam dar mais treinamentos, eles iam alinhar alguma coisa, eles iam fazer algum projeto de melhoria e ocupar o pessoal nisso. E não vamos ocupar o tempo todo para produzir mais. Para quê? Para encher de estoque. Para dar problema. Visão a curto prazo. Tá bom? Então, o que, que acontece? Quando eu tenho um sistema puxado, existe o que a gente chama de sistema Kanban, que essa é uma das ferramentas muito utilizadas para gerenciar o sistema todo para que ele continue puxado e que eu tenha o mínimo possível de estoques iniciais, intermediários e finais.
O Kanban, gente, basicamente, ele é um lugar que você coloca os cartões. Kanban quer dizer cartão. Então, você coordena a logística toda para trazer um produto a mais, por exemplo, na linha de produção, para ser montado, baseado nesses cartões. E o cartão pode ser verde, amarelo ou verde. Pode mudar, inclusive, tá? Não tem que ser essa regra. E aí o que acontece? Lá tem um tempo em que o cara de logística sabe, olha, aquele produto eu só vou levar às 9h30 da manhã. Porque tá tudo planejado para ser consumido tudo até 9h30. Vai ter um pouquinho de estoque intermediário, de segurança? Bem pouquinho vai ter. Mas é bem pouquinho. Aí, conclusão, 9h30, o cara que já sabe, ele vai lá, pega o produto e leva. Gente, inclusive, ele já vai, leva e já pega já o que está desocupado. Sistema rotativo, rápido, baseado nesse sistema Kanban, e simplesmente tudo vai fluindo, entendeu? Por quê? Porque o que foi planejado produzir, produziu. E tudo flui. E é assim que deveria ser, certo? Existe o Kanban administrativo? Existe. Mesma coisa. Só que o Kanban administrativo eu uso, tá? A empresa que eu trabalho atualmente, ele usa. Ele usa o quê? O backlog, que é as coisas que ficam no passado. Isso tem um pouco a ver com ágil, tá? Com a metodologia ágil também. Né? O Kanban que a gente tem no Scrum, chamado Scrum. Simplesmente tem o que? O backlog, tem os itens que eu tenho que fazer, os itens que eu estou fazendo, os itens que eu já fiz. Tá? É mais ou menos isso. E aí, as empresas usam um pouco disso, às vezes muda. É a mesma coisa. Eu tenho uma atividade que está parada, depois eu começo a fazer, que está concluída, entendeu? E está entregue. Tem a parte de delivery também. Gente, Kanban. Sistema de controle, entendeu? Organização de atividades. Num ambiente fabril é mais complexo porque tem peça. E aí o que acontece? Essas peças têm que estar linkadas com o estoque que eu tenho lá dentro do meu almoxarifado, que está linkado também com o estoque do fornecedor. Então é um link geral. E tudo isso tem que estar linkado com a necessidade do cliente. Então é uma grande organização, é uma grande orquestra. E muitas empresas têm essa orquestra muito bem definida. Dá trabalho construir isso? Dá. Mas se fizer aos poucos, chega lá. O problema é que tem que ter também a cultura da perseverança e da persistência. Muitos problemas vão acontecer no meio do caminho. Vai faltar de peça, vai parar a linha, vai ter peça sobrando, vai ter problema com o cliente. Isso vai fazer parte do jogo, gente. Não tem como você quebrar os ovos. Tem uma expressão sobre isso, né? Sem melecar tudo, né? Não tem como você fazer uma omelete sem quebrar os ovos. Tem como amenizar tudo isso? Com certeza, gente. Tem, tá? Não dá para quebrar, não vai ter tanta melequeira assim, não. Mas tem que estar ciente, gente. É fase de adaptação. As coisas vão acontecer. Então, a aplicação do sistema Kanban é excelente para isso, para que eu tenha um sistema puxado. Qual é o sistema tradicional, gente? Eu começo a fabricar um monte de produto, guardo no estoque e fico lá no setor de vendas, pressionando o setor de vendas para tentar vender. Esse sistema é totalmente obsoleto. Totalmente. Ok? Vamos para o próximo item. Nivele a carga de trabalho. Gente, está falando do Rei Junca. Produção balanceada em vez de picos e vales. Tá? Eu já acabei falando um pouco sobre isso também nos anteriores. Tá? Que é aquela questão também de ter um fluxo constante. Então, não é só ter o fluxo constante, mas ter o fluxo constante balanceado. Né? Não é balanceado, constante e no limite mínimo. Né? Deixa eu melhorar o que eu falei. Ele tem que ter um processo, uma linha balanceada, mas não pode estar produzindo demais, entendeu? A ponto de não atender, de sobrar no estoque. É isso que eu quer dizer. Ele tem que ser justamente o sistema que atenda à necessidade do cliente. Uma orquestra, gente. A palavra mágica é essa. Orquestra. E aí essa palavra japonesa, o Reijunka, que quer dizer nivelamento, ele foca justamente em fazer tudo isso ficar bem equilibrado e não fazer picos e não ter demanda, não aumentar o volume de produção ali momentaneamente. Sabe outra coisa que acontece muito, gente, que eu lembrei agora? Isso é real. Muitas vezes o cara de compras, ele tem uma oportunidade de comprar mais barato a matéria-prima. E só que o cara fala assim, olha, beleza, você para comprar essa produto essa matéria-prima mais barato, você precisa comprar em 1.000 quantidades, 10.000, 100.000.
certo? Mas aí vai ficar muito mais barato para você. Aí o cara não faz essa análise detalhada como tem que fazer, e ele não analisa essa visão a longo prazo, o que, que ele faz? Ele só enxerga o lucro que vai ter, não lucro, né? A redução de custo que vai ter a curto prazo. Só isso que ele vai fazer. Sabe o que acontece? Ele compra esse monte de produto. Cheio de estoque, pressiona a cadeia inteira, vai ter que ter lugar para guardar isso tudo, etiquetar, pressiona o pessoal da produção para fabricar, fabrica no maior estresse, bagunça toda a cadeia lá de PCP, certo? Porque não pode ter muito produto no estoque, não tem muito espaço lá também. Tudo, depois vai para o estoque final lá e fica lá parado por causa de venda, sofrendo para tentar vender. Gente, é porque é difícil calcular. Mas se fosse ver todo o custo desse estresse, todo o problema que foi gerado na empresa, não compensaria comprar esse lote mais barato. Mas isso é o que, de novo? Visão a curto prazo. Pessoal, me desculpe, mas eu vou falar dessa visão a curto prazo, eu acho que em todos os itens, tá? Não é assim, gente. Dá para melhorar o cálculo, dá para melhorar a análise, dá. Mas esse barato sai caro, gente. Sabe aquela coisa que você vai no supermercado, você consome 2 produtos por semana. É sua rotina. Aí vem uma promoção, compra o terceiro e ganha 50%. Aí você, pô, vou comprar. Gente, você já consome 2 por semana. Você não teve promoção aí não, meu amigo. Você gastou mais. Acorda. Se já é o normal você consumir 2 vezes, 2 produtos por semana, agora você vai consumir 3. E gastou mais com isso. Tá? Ah, mas é um prazer que eu quero ter? Aí tem outros fatores, tá bom? Tô falando aqui de business. Tá legal? Ok, gente? Então vamos lá. Então, o que é que nós temos aqui? O outro, eu já falei um pouco sobre isso, porque as coisas se misturam, tá? Redução do estresse dos trabalhadores, gente. Quando tá tudo balanceado, não tem aquela demanda oprimida, não vem um volume gigantesco, tem que relocar as pessoas, tem que fazer mutirão às vezes. Gente, tudo é mais tranquilo. Os equipamentos funcionam melhor. E os equipamentos, inclusive, vai ter tempo de respirar, de fazer a manutenção adequada deles. Se sobrecarrega um equipamento, ele quebra. Se não faz a manutenção adequada dele, ele quebra. Aí depois, qual é o desespero da manutenção, gente? Qual é a pior área da manutenção? Se você trabalha lá, eu peço desculpa, mas comparado a todas as áreas, eu acho que é a mais estressante. Eu já fiz muito projeto com pessoas na área de manutenção. É a área corretiva, gente. Inclusive, na área corretiva você não faz melhoria. Eu já cansei de várias pessoas trabalhando comigo. Quando eu chamava para reunião, ele falava, não posso, eu estou com emergência. E não era para ser uma emergência. Era para ser uma manutenção preventiva. E a grande maioria das manutenções corretivas acabam virando emergência. É uma pena. Então, pessoal, nivelamento é o segredo. Tudo estável, sem novidades, sem mudança de volume de uma hora para outra, certo? E cada vez que você fica mudando um mix para outro, isso gera outro problema, tá? Porque você perde muito tempo com isso. É claro que tem ferramenta como o SMED que vai minimizar esse problema. Mas ficar mudando de produto na linha, você gera um estresse muito grande em toda a organização. Mas eu entendo também, gente, é uma coisa que eu não falei ainda, tá? O que que acontece? Lá na época da Ford, lá dos carros T, modelos T, só tinha um tipo de carro e uma cor só. Né? O cliente podia escolher qualquer carro, desde que fosse preto. Já deve ter escutado isso. Só que o seguinte, hoje o cliente ele tem uma maior flexibilidade e as empresas têm que ter maior flexibilidade em mix de produto. Então, é ciente que você tem que ter uma maior capacidade de produzir produtos maiores, só que você tem que ter estoques controlados, senão você vai ter o problema de quê? Excesso de estoque. Conclusão, quanto mais você coloca opções de produto, mais problema você cria na organização. Então, é claro, o cliente quer algo diferente, você vai prover. Mas cuidado, gente, para não ficar provendo, às vezes, um produto que sai muito pouco e nem dá lucro. Ah, mas é estratégico, o cliente precisa. Tudo bem, já tem outras razões. Mas a questão maior aqui é não ficar tentando ter diversidade para tudo. Gente, vira uma baita de uma dor de cabeça, gente. Entendeu? Você acaba tendo mais prejuízo.
Então você controla também isso. E a Toyota faz isso muito bem, tá? Muito, muito bem. Você quer que eu dê um exemplo para você rapidamente aqui? Por exemplo, ela tem os equipamentos dela do carro, certo? Às vezes, gente, aquela pecinha ali, ela fica 10 anos no carro. Tá funcionando? Deixa. O cliente nem percebe. O assoalho do carro, do Corolla, gente, às vezes fica 10 anos, o mesmo assoalho. Mesmo assoalho. Aí a gente vai para a empresa americana mudando de 2 anos assoalho. Pra quê? Pra gastar dinheiro. Tá? Mas a gente fala isso em outros momentos também, não é bem focado nisso aqui que eu falei. Tá bom? Quinto, pessoal, crie uma cultura de parar e resolver problemas para garantir a qualidade desde o início. Isso já falei sobre isso, né? Mas aqui ele está falando o seguinte: ele está mandando usar a autonomação, que é o quê? Você fazer com que o sistema pare de forma automática para evitar, né? Isso tem a ver com o Jidoka, que você usa a autonomação para detectar erros e parar a produção na hora, certo? Não esperar que um operador perceba. Então, a cultura aí é o seguinte: é você estabelecer tecnologia para que deu problema, ele para. Independente se está associado com pessoas ou com equipamentos, tá? Mas não permitir que o problema vá para frente. Quando eu faço projetos hoje, pessoal, de melhoria, e eu estou mapeando o processo, sabe o que eu faço? Eu já vou logo no início para resolver tudo lá. Eu, nesse momento, agora, estou fazendo um projeto exatamente sobre isso. Eu estou focando tanto a minha energia no início, porque resolvendo o problema no início, ele não cascateia para o processo inteiro. Então, eu estou colocando um sistema, inclusive uma automação lá, tá? Por coincidência. Eu estou usando um sistema que automaticamente já vai detectar. Exatamente isso, é uma coincidência. Tá certo? E empowerment dos trabalhadores, desculpa aqui o inglês, tá, gente? É você motivar os trabalhadores para identificar e corrigir problemas imediatamente. Reconhecer isso, tá? A ver que isso é normal, é aceitável e que vale a pena resolver o problema agora. Tá bom? E uma coisa está ligada à outra. 6. Padronize tarefas que proporcionam melhoria contínua e capacitação dos funcionários. Pessoal, se você vê a casa do sistema Toyota de produção, lá embaixo tem o 5S, depois tem a padronização. Isso é básico. Sem isso, você não consegue fazer nem melhorias. Você não consegue rodar nada com estabilidade. Nada. Você tem que ter uma padronização. Tem que padronizar tudo. Começa com tudo que é crítico, depois você vai padronizando outras coisas também. Tenho que padronizar 100% de tudo? Não. Mas principalmente atividades que mais de uma pessoa usa, executa. Porque aí, gente, quando a pessoa for fazer atividade, o que vai acontecer? Quando mudar de pessoa, ela vai tender a fazer diferente. Então, uma das regrinhas é crítico e que tenha mais de uma. E se não for crítico, que tenha mais de uma pessoa atuando nessa mesma atividade. Que numa empresa grande é muito comum ter 5, 10 pessoas fazendo a mesma atividade. Tá bom? Olha o que está escrito aqui, gente. Padrões servem como base para futuras melhorias. Tá bom? Procedimentos claros garantem eficiência e previsibilidade, estabilidade, pessoas mais felizes. É muito desgastante você não saber o que fazer o tempo inteiro. É muito desgastante ficar aparecendo pepinos toda hora. Gente. É ruim. E aí é pepino que você tem que resolver a curto prazo, que fica emergencial. Vai ter pressão para resolver. E às vezes você já está sobrecarregado em fazer sua atividade de rotina. Ainda tem que resolver pepino o tempo inteiro. Eu conheço profissionais, pessoal, que fica mais tempo resolvendo pepino do que trabalhando propriamente dito. E chegam em casa exaustos. E sem sensação de reconhecimento, sem sensação de pertencimento. Isso é muito grave, gente. Deixa eu ver se tem mais algum item aqui da segunda sessão. Tem. Use controle visual para que nenhum problema fique oculto. Gente, isso é muito bom em empresa grande, tá? Eu tive chance de trabalhar em 2, 3, na verdade, todas as empresas grandes, tá? Elas sempre estão tentando implementar isso. Isso é muito bom. Imagina, gente, você chega numa linha de produção e você bate o olho lá em cima e já sabe exatamente como é que está a produção, qual é o item que está com o maior problema, quais são as maiores falhas, onde é que está tendo as maiores falhas, quais são os delays. Imagina você bater o olho e já chegar o problema na hora. Gente, isso é fantástico. Gente. Entendeu? Que é o que, gente? É levantar os problemas, entendeu?
as pessoas têm que ver os problemas de forma fácil e têm que enxergar isso de uma forma agradável e não ficar com medo de ser responsável, de alguém ter que apontar o dedo e dele ficar com problemas com o chefe dele ou até mesmo perder o emprego por causa disso. Controle visual, gente, as coisas têm que ser transparentes, tá? Não escondida. Os indicadores têm que estar na tela para todo mundo ver. Até mesmo para o operador se sentir pertencente a alguma coisa e não sabe apenas montando uma peça. Entendeu? Até ele vai observar lá e dizer, caramba, bicho, olha, isso aqui a gente está com problema, eu vou dar um pouco mais de energia aqui. Se ele trabalha 60%, 70% da hora dele, ele vai se dedicar quando o problema aparecer. Quando o problema aparecer. E vai se dedicar com prazer, entendeu? E não fugir. E não ir no banheiro e ficar lá sentado, enrolando lá, porque está exausto. Tá? É claro que tem nó cego também, viu, gente? A gente sabe disso. Mas aqui eu estou falando, considerando trabalhadores sérios e honestos, como você aqui que está comigo. Tá bom? Ok, gente? Então, aplicação de ferramentas como o Andon para tornar problemas visíveis. O Andon é justamente esse controle visual, que você geralmente coloca indicadores, tá? Para que todo mundo veja e cores bem gritantes, tá? Tem que fazer até barulho. Não pode ser uma coisa que intimide também, tá, gente? Senão vira uma arma apontada para sua cabeça, né? Não é esse o objetivo, tá certo? Ambientes organizados e sinalizados para facilitar a identificação de anomalias. Claro, um ambiente desorganizado, gente, volta para o 5S, que a gente vai falar até um pouco sobre isso depois. Sem ambiente desorganizado, você não consegue enxergar nada. Ah, mas eu sei tudo tá na minha mesa de trabalho. Sabe mesmo? E outra pessoa usa a sua mesa de trabalho? Então, gente, padronização de tudo que é repetitivo. Tá ok, pessoal? Deixa eu ver se tem mais algum item. Tem o 8º item ainda, que eu acabei não memorizando por sessão. Use apenas tecnologia confiável e testada que atenda às necessidades das pessoas. Pessoal, vocês sabiam que a Toyota é extremamente conservadora? Ela demora para mudar as coisas. Eu já dei o exemplo já. O Suite, por exemplo, do carro da Toyota, eu sei disso porque eu estava analisando isso na época que eu trabalhava na Ford. O Suite dele de subir e levantar o carro tinha mais de 15 anos, gente. Era o mesmo Suite. Por que usa a mesma coisa? Porque é confiável. Porque não dá problema. Então, as coisas se adaptam para ele, entendeu? Não você ficar mudando suíte todo ano, gerando problemas desnecessários. Então, a tecnologia é muito bem-vinda, mas a partir do momento que ela está funcionando, não queira ficar alterando isso não, gente, todo ano. Está funcionando. E o cliente está feliz, acabou. Entendeu? Agora, se mudou a percepção do cliente, tem uma tecnologia nova, é claro que tem adaptação. Inclusive, pessoal, você sabia que a Ford teve problema com isso? Com a Toyota? Pois é, porque como ele era muito conservador em fazer mudanças, com a globalização que teve que acelerar. Pessoal, você sabe disso. Já percebeu que os carros da Toyota são todos muito feios, no sentido de serem conservadores, conservado, carro de velho, carro de tio. Já percebeu isso? Não sei se você chegou a pegar, mas assim, hoje os carros estão muito mais modernos, tá? Mas assim, teve uma época que os carros estavam tudo moderno aparentemente, e os carros da Toyota velho. Eu tinha um Toyota, gente, um Corolla, certo? Um Corolla com aparência mesmo assim, todos os carros diferentes, sei lá, conservador no estilo, tá? Aí o que acabou acontecendo? A Toyota começou a perder mercado. Aí ela foi obrigada ao quê? A sair da zona de conforto, a adotar novas tecnologias e não fez os testes extensivos como ela fazia antes. Conclusão, começou a ter recall. A Toyota nunca tinha tido recall antes, gente, pelo menos que eu lembro, tá? E aí começou a ter recall mais frequentemente porque ela saiu da zona de conforto, ela teve que inovar e não teve tempo suficiente para fazer o quê? Os testes longos que ela já fazia antes. Entendeu? Ela evita ainda, tá? Mas chega uma hora que ela tem que tomar ação. Então, cuidado para não ficar mudando de sistema toda hora. Isso gera muitos problemas mesmo, tá certo? Só depois que você testar muito. Funcionou? Deixa rodando, gente. Pessoal, cliente, você tem que olhar como o cliente vê, não como a empresa enxerga. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo bem básico. Alguém consegue observar, gente? Eu já falei sobre isso. O assoalho de um carro, gente. Todo o underbody, aquilo ali, gente, são 50 a 100 peças soldadas ali.
Você mudar o design daquilo ali, gente, você vai ter que mudar um monte de coisa. Tem que fazer teste de segurança, tem um monte de coisa. Qualquer mudança que você faz ali, tem que fazer testes. A Toyota, o que ela faz? Ela percebeu desde o início no passado que cliente nenhum percebe assoalho. Conclusão, vários carros usam o mesmo assoalho. Vários. Entendeu? E tudo funciona. Tá? Hoje as empresas já estão mais antenadas, tá? Eu estou falando um pouquinho mais do passado, tá? Mas ainda continuo com esse erro. A tecnologia deve aprimorar os processos, não substituir sem necessidade. Nem sempre tecnologia é bem-vinda, viu, gente? Nem sempre. Tá? Traz insegurança, traz erros, traz insatisfação. Como também pode trazer parte boa. Pronto, gente. Terminei aqui a sessão. Esse eu acho que é o vídeo mais longo que eu já fiz. Eu sempre tento reduzir o máximo possível, mas eu tinha que deixar claro para você, entendeu? E eu acabei não falando nem muitos exemplos ainda. Tá? Eu vou até tentar falar mais exemplos nos outros casos. Ok, pessoal? Muito obrigado. A gente se vê na sessão 3. Tchau, tchau.